ótima tarde para todos os meus amigos do bem. Lugar de criança e de jovem é na escola e não na rua, né? Tempo vago também tem que ser aproveitado para aprender, assim não faz coisa errada. E lá na ONG Guardinha, eles aprendem exatamente isso. Acompanhe! O programa Voz da População chega aqui no Parque Itália para conhecer hoje a Associação de Educação do Homem de Amanhã, uma instituição muito bacana que faz parte aqui da cidade de Campinas. Eu convido vocês a conhecer esse pessoal junto comigo. Vamos lá? Eu sou a Alexia, estou aqui há 6 meses e vim para cá para ter um desenvolvimento melhor nos meus estudos, meu modo de falar e para me aprender coisas novas. Aqui eu aprendi o jeito de falar com as pessoas, a maneira de tratar os meus colegas, ter comunicação também. Eu acho que vai ser bom para o meu futuro, para mim ter desenvolvimento melhor fora daqui também, no meu serviço, meus planos para o futuro. Estou agora com a minha amiga, a presidente aqui da instituição, a Maria Helena. Maria Helena, me conta um pouco aonde estamos, qual que é o propósito, me conta um pouco do projeto como um todo. Eu vou contar uma curiosidade. Nós estamos na Avenida das Amoreiras. Certo. Número 165, que é a sede atual da Guardinha. Certo. Associação de Educação do Homem de Amanhã. Ocorre que se você me perguntar, nossa, que prédio grande, tão lindo, eu vou dizer, este aqui é um pedaço da sede do Serviço de Sericicultura do Estado. Certo. É uma coisa interessante aprender, não é? Sem dúvida. O que seria sericicultura? O que é sericicultura? É o cultivo do bicho da seda para produzir a seda. Certo. Então, quando esse serviço da Secretaria da Agricultura do Estado foi desativado, os prédios foram destinados a alguns serviços, né, do Estado e tal. E esse pedaço a instituição conseguiu que fosse destinado ao uso das crianças. Isso quando? Isso nos anos 80. Anos 80. Quem começou? Quem começou a instituição foi o seu Rui Rodrigues. Eu vou ter que dizer que eu tenho a honra de dizer que eu sou filha dele, com muita honra e responsabilidade, porque ele deixou uma memória muito feliz para nós, né? De muitas ações, de muito idealismo, muita coisa ele fez. E ele não se conformava de ver crianças na rua. Lá ele era, na verdade, para contar bem a origem, ele era presidente da Associação Comercial nos anos 50. E em 55 ele começou, foi sair em 65. E naquela época havia uma instituição chamada Guarda de Automóveis de Campinas, que era vinculada à polícia, à delegacia de polícia. E jovens, mocinhos, meninos, ficavam com os guardas tomando conta de carro na rua. E o seu Rui Rodrigues não se conformava. E pensando com muitos amigos, que ele sempre, felizmente, teve muitos amigos, montaram esse projeto que é bem sucedido, graças a Deus. A ideia é substituir, então, esse projeto que existia de acompanhamento. Deixou de haver a Guarda de Automóveis de Campinas e passou a haver a Associação de Educação do Homem de Amanhã. Só que ninguém na cidade esquece que chamava Guardinha. E aí, a gente vai para a Associação de Educação do Homem de Amanhã ou vai para a Guardinha, é a mesma coisa. Ou seja, né? Historicamente, a instituição substituiu o Guardinha. Inclusive, o pessoal até nosso de áudio fica preocupado. O pessoal de casa acabou de ouvir um grito de guerra, que a gente vai mostrar um pouco depois e vai explicar o que é, tá? Então assim, acabou substituindo o Guardinha e herdando, de certa forma, o nome. O apelido, né? O apelido. Hoje, quem que é atendido, digamos assim? Quem que é o seu público aqui dentro da Guardinha? Isso. O surgimento, então, foi para atender esse público que, na época, era a partir dos 11, 12 anos. Porque não havia escola disponível depois do 4º ano primário. E nem era obrigatório. Está vendo? Você fez uma cara de espanto. Histórico, né? Porque não dá para imaginar que não houvesse escola depois do 4º ano. Então, as crianças já ficavam sem atividades. Aí a instituição começou a atender, apareceram daí muitas mais escolas com 5ª a 8ª série, não é que nem se chamava assim ainda. E a instituição foi se fortalecendo, as empresas, sendo o Rui Rodrigues presidente da Associação Comercial, a articulação com os empresários era, claro, muito boa. E eles também recebiam os jovens nas empresas
para fazerem aquilo que a gente chamava de processo socioeducativo dos jovens, Tá. para ampliar seus horizontes. Em 74, começou a haver mulher, começaram a chegar as meninas, que era bastante comum, vocês são novinhos, mas tem que saber que, historicamente, havia escola de menina, escola de menino, né? Sim. Em 74, começaram a entrar as meninas aqui. E, infelizmente, descobriu-se que havia muita menina com problema de droga e com gravidez precoce. Desde aquela época já tinha esse Lógico, problema, então. Problema grave. E, sendo assim, a instituição começou a abraçar uma nova ação, que é o chamado agora Convívio Aparecida. Tá. Chama-se Serviço de Acolhimento Institucional Convívio Aparecida. Certo. Então, desde 1977, a Guardinha mantém também um abrigo para crianças e adolescentes. Tá. Atualmente, nós temos diversos outros serviços, porque, felizmente, o poder público nos chama, a Vara da Infância nos chama. Nós temos uma equipe técnica extremamente dedicada e competente. A gente vai, claro, selecionando, ver quem gosta, porque a gente tem que fazer o que faz com alegria e paixão. Sem dúvida. E aí, atualmente, nós temos 2 unidades de abrigamento, funcionam em outros prédios, Tá. como uma casa para 20 crianças cada uma. São crianças que foram vitimadas, elas têm problemas na família, porque foram maltratadas, a família não teve condição de cuidar, Tá. o juiz retirou o convívio familiar. Agora, neste ano, começamos a ter 2 casas-lares Tá. para aqueles jovens que já estão mais em idade maior e com pouca chance de ser adotado e nenhuma chance de voltar para suas famílias. Tá. Então, aí eles já têm uma outra dinâmica de Sem dúvida. atendimento para poderem conseguir viver depois por sua conta, aos 18 anos Sim. para frente. Nós também mantemos o serviço de convivência, ainda com as crianças, o serviço de acolhimento Conviver, que é de famílias acolhedoras. São famílias que se dispõem a cuidar de crianças de pouca idade, porque a gente sabe que é do 0 aos 3 anos que acontece o maior desenvolvimento das crianças. E se elas não estiverem cuidadas e estimuladas, é uma perda imensa, né, para o seu desenvolvimento. Então, famílias que se dispõem a ficar por cerca de 2 anos com aquelas crianças, mas o compromisso é que a gente, enquanto isso, tem uma equipe que prepare as famílias para receber de volta suas crianças ou, no mais difícil, que elas sejam adotadas. E ainda um apadrinhamento afetivo. Meu Deus, quanta coisa, minha amiga. Apadrinhamento afetivo, porque essas crianças mais velhas, que têm remotíssima condição de serem adotadas, elas precisam ter vínculos. Então, ontem mesmo teve um grupo grande e eu assinei diversos documentos para a juíza para que ela homologue algumas famílias, alguns casais, algumas pessoas sozinhas mesmo, para cuidarem, mas aí como padrinhos. Vão passear, vão levar para alguma coisa, para que amplie os horizontes e as crianças tenham vínculos afetivos e referências. Vamos para um rápido intervalo, mas voltamos já. Não sai daí não.